pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de desenho arquitetônico. Essa é a aula de número 4. Eu sou o professor Paulo Vanucci. Hoje nós vamos falar sobre a folha de desenho. Com o primeiro tópico, nós vamos começar a discorrer sobre o assunto da folha de desenho. Em relação ao formato de papel, ele é determinado por várias normas técnicas. A norma 10.068, NBR 10.068 de 1987, ela continha vários aspectos e características em relação ao uso do formato do papel no desenho. Entretanto, várias modificações foram feitas, várias atualizações foram feitas, e hoje a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela utiliza a norma brasileira 16.752, que é uma das edições do ano de 2020. Então, ela foi atualizada, então a gente não utiliza mais essa norma 10.068. A gente utiliza essa norma aqui, que ao longo do curso eu vou passando as informações das atualizações para você, inclusive nessa aula. Então, a norma que a gente está utilizando mais atual para o nosso curso é a norma da BNT, a NBR 16.752 de 2020. O que ela diz? Ela diz que para o uso do desenho técnico, nós vamos utilizar dos requisitos para apresentação em folhas de desenho. Então, começando, por exemplo, aqui, com a designação do formato do papel e das dimensões. Então, existe uma tabela dentro dessa norma, tá? A norma que a gente acabou de passar aqui em cima, ela é um documento, esse documento contém várias páginas, e uma das páginas nos apresenta, né, a tabela 1, que corresponde aos formatos das folhas de papel. A BNT, ela foi construída e embasada numa série de formatos presentes na norma ISO, que é uma norma internacional, utilizada em vários setores, e um deles é o desenho técnico. Então, os formatos da folha de papel utilizados no Brasil são formatos embasados na série ISO A, tá? Que são os mais utilizados na norma internacional ISO. Então, a gente designa os formatos de papel da seguinte forma: ele parte do A0 e chega até o A4. O A0 ele tem as dimensões em milímetros de 841 milímetros por 1189 milímetros. Então, a partir do A0, ele parte para o A1, para o A2, para o A3 e para o A4. E aí, através de uma relação que a gente vai mostrar aqui na nossa direita, a gente tira todos os tamanhos dos papéis que a gente utiliza. Então, o A4, por exemplo, ele tem o tamanho de 210 milímetros por 297. O A3, 297 por 420, assim por diante. Agora, como que eu tiro essas medidas, né? Então, por exemplo, aqui, a gente tem o formato de um papel. Por exemplo, se eu tivesse trabalhando com papel A0, e se eu tivesse que o menor lado do meu papel, ele tem 841 milímetros, que seria correspondente a esse número X, qual que seria o tamanho da maior parte do maior comprimento do papel, né? Então, existe uma relação que a gente chama de y igual a x raiz de 2. Se o meu x vale 841, multiplicando por raiz de 2, eu chego ao valor de 1189 milímetros. Então, para construir os tamanhos dos papéis, basta eu ter um lado igual a x e o outro lado correspondente vai ser o próprio número vezes 1 raiz de 2. E aí eu chego no tamanho do papel.
Lembrando que o papel, o A0, ele tem uma área de 1 metro quadrado, que seria o maior tamanho que a gente utiliza. Então, para a gente construir a partir do A0, né, que são esses dois comprimentos que eu mostrei para vocês, né, 841 por 1189. Então basta eu, por exemplo, pegar o papel A0, que é todo esse tamanho aqui, ó, e vou dividir ele ao meio. Dividindo ele ao meio, eu vou chegar no tamanho, por exemplo, do papel A1, que corresponde a esse tamanho aqui. O A2, basta eu dividir o A1 no meio, vou chegar no A2. E o A2 dividido no meio, eu vou chegar no A3, que é o que a gente vai usar nas aulas. E o A3 dividindo ao meio, eu chego no A4, que é 210 por 297. Então, dessa forma, a gente cria uma bipartição sucessiva das áreas, né, e chega aos valores dos papéis. Só que existem outros formatos, né, de papel com designação do tipo 2A0, 4A0, e eles vão seguir o mesmo requisito que a gente utilizou para a construção dos outros formatos de papéis aqui apresentados, né? Só que esses daqui são menos utilizados, né? São mais para uma orientação, caso haja necessidade de um papel diferente do que a gente vai utilizar ali. Então, um papel, por exemplo, com a designação 4A0, aqui a gente já tem um tamanho bem superior ao que a gente vê nesse exemplo do A0, né? Ok? Então é só para mostrar que existem outros tipos de formatos de papéis, todos embasados na série ISO tipo A, tá? Que são menos utilizados. Em relação às folhas de desenho, elas vão poder ser utilizadas tanto na posição horizontal, conforme a gente está vendo aqui, e quanto na posição vertical, esse do lado esquerdo, certo? Só que convém que os formatos maiores que A4, esse aqui é um A4, por exemplo, se eu tiver um formato maior que A4, eu vou utilizar esses papéis, né, na posição horizontal, como esse caso à minha direita. Alguns itens da folha de desenho que a gente tem que apresentar. Então, toda folha de desenho possui margens e quadro, tá, que vão limitar o espaço para o desenho. Então, aqui na minha figura, conforme a gente está vendo, o contorno do formato do papel é o número 1. Então, corresponde a essa parte aqui, o contorno do formato. Daí, a gente tem dentro aqui o quadro, que é essa linha mais espessa, né? O número 3. Entre o quadro e o contorno do formato, a gente tem o número 2, que é a margem, que fica aqui no meio, ó, tá? E o espaço para desenho aqui dentro. Então, essa parte seria o espaço para o desenho. Ok? Observações que a margem esquerda nós vamos utilizar uma medida de 20 milímetros, ok? 2 centímetros aqui à esquerda, ó, tá? Para que essa medida? É nela que a gente faz a perfuração da folha para que ela possa ser arquivada. Então, por isso aqui é 20 milímetros. As outras margens, a gente vai utilizar 10 centímetros. Na norma anterior, a gente utilizava 2,5 na margem esquerda e 7 milímetros em todas as outras margens, mas isso foi modificado. Então essa norma a gente não vai seguir mais. Então a gente vai usar 2 centímetros aqui e 10 aqui. Bom, em relação à questão das margens, a gente já falou, né? Então a gente vai usar para um papel A3 a margem esquerda de 20, a direita superior e inferior de 10. E a largura da linha do quadro, a gente vai usar uma lapiseira do tipo 0,7, a mais grossa que a gente vai usar, tá? 0,7. Quanto ao conteúdo e disposição dos espaços da folha de desenho, a gente vai utilizar o espaço da folha que vai ser dividido, como a gente está mostrando aqui. Então, o espaço para o desenho vai ser essa parte central,
você vai procurar centralizar o seu desenho, deixar ele utilizando o seu bom senso e a sua estética, né? Distribuir as partes do desenho, não deixar um desenho isolado aqui no cantinho e uma quantidade de folha toda vazia no outro, né? Você não vai fazer isso. Nós vamos deixar um espaço para a legenda, que vai identificar o desenho e outras características do próprio desenho, né? E um espaço para informação complementar, que pode ser acima da sua legenda, ok? Ou ela pode ser à esquerda da legenda, que é um espaço para informação complementar. Isso aqui é um modo alternativo. Nós vamos procurar utilizar esse modo aqui. Se não for possível deixar nesse modo, você pode utilizar esse modo, mas mais numa questão alternativa. A legenda ela vai ser elaborada, né, na forma de um quadro, conforme a gente está vendo aqui. Esse é um exemplo. E ela é subdividida em vários campos. Esses campos contêm informações, tipo nome do projeto, o nome da área que a pessoa pertence, né, o tipo do desenho, entre outras coisas que aparecem aqui. Identificações que são que são importantes, por exemplo, o nome da empresa, né? A escala é muito importante, tá, pessoal? A escala é muito importante. A unidade que você está utilizando o seu projeto, seja milímetros, centímetros, quilômetros, etc. Tá? Isso é importante. E a legenda ela vai ser posicionada na horizontal. Você não vai desenhar a legenda na vertical, você vai desenhar na horizontal. Ela está situada, conforme a gente falou, no canto inferior direito do seu quadro. Tá? E qual que é o tamanho da legenda? A gente vai usar um comprimento de 180 milímetros e aqui nós vamos fixar uma medida, tá? Para nossa disciplina, só que essa altura ela pode ser variável, ela não é fixa. Tá? A norma permite que ela seja variável, mas na nossa disciplina a gente vai deixar ela fixa. Então, aqui esse número seria praticamente 200 e um pouquinho quebrado, né? Que não seria 180 aqui, tá? Então, no nosso desenho, na nossa folha, por exemplo, o comprimento da nossa legenda vai ser 180 milímetros e a nossa altura nós vamos deixar com 42 milímetros. Se fosse numa folha 4, você fecharia toda a folha aqui como a legenda e a altura seria 42 milímetros. E eu deixei para vocês dois quadros aqui, esse e esse, tá? Que contém todos os itens, os campos de dados que você vai ter que ter na legenda. É claro que para as nossas aulas a gente não vai preencher com todos esses campos. Eu vou fornecer uma legenda que é básica. Mas quando vocês forem para a vida profissional, vocês vão tentar adicionar o máximo de informação que facilita a compreensão do seu desenho e das informações do profissional, do projeto na legenda. Aqui, por exemplo, a gente precisa na legenda do proprietário legal da empresa, né? Se tiver um nome, marca fantasia, logotipo, etc. Um logotipo, um número de identificação do desenho, o tipo de documento que corresponde ao desenho, qual que é o responsável pelo projeto, o autor e se teve um aprovador do projeto, o projetista, o desenhista e verificador, né? Qual é a data de emissão do desenho, a escala, número de identificação sequencial da folha, né? Entre outras coisas. Se tiver registro no órgão de classe também, você tem que colocar. Você pode adicionar outros campos, né? Na sua legenda. Por exemplo, se quiser, você pode pôr um subtítulo, a localização, por exemplo, do projeto, classificação, palavra-chave, indicação do método de projeção. Isso aqui
seria o tipo de diedro que você está utilizando, né? Se você utilizar nos Estados Unidos, o diedro é diferente do diedro aqui no Brasil. O nome do arquivo eletrônico, se for o caso, a unidade de medida, isso tem que ter, tá, pessoal? Você tem que colocar se houve uma revisão do projeto, o número total de folhas e o idioma, se for o caso. Tem também o espaço para informação complementar, certo? Então, na informação complementar, são colocadas que tipo de informações? Então, explicações, instruções, se for uma montagem, por exemplo, referências, desenho esquemático, se for o caso, lista de itens e tabelas de revisões. Onde eu vou colocar todas essas informações? Então, aqui, a forma preferencial é você coloca a sua legenda no canto do papel, da sua folha, e você vai distribuir todos esses itens da legenda para cima. Então, você pode colocar a lista de itens, que seria o primeiro item que a gente falou aqui, a letra E, né? Você pode colocar a lista de itens em seguida, depois você vem com uma tabela de revisão, depois você vem com um desenho esquemático, depois vem com uma referência geral, instruções e explicações. Se, por exemplo, você não tiver todos esses itens aqui e só tiver explicações, você não precisa jogar a explicação aqui em cima. Você pode colocar a explicação aqui em cima da lista de itens, que é o próximo item. Se você não tem nada desses termos aqui, nem em cima, mas tem um desenho esquemático, você pode colocar o seu desenho esquemático logo acima da legenda, colocar uma explicação simples, que é um desenho esquemático. Ok? E você vai observar que tudo que você faz nesse canto aqui, ele acompanha o tamanho da sua legenda. Ele não ultrapassa para o lado esquerdo, ele fica tudo organizado aqui no canto. Mas se você precisar utilizar um meio alternativo, tá, e não for tão interessante você distribuir a distribuição das suas explicações, etc., que não for interessante manter no lado direito, você pode utilizar esse tipo de espaço alternativo. Então você vem aqui com a legenda, tá vendo? E você vem distribuindo as coisas até um certo nível que você vai estipular com um certo bom senso aí, né? Não vai extrapolar a área do papel do desenho. Então você vai jogar, por exemplo, explicações aqui, referências gerais aqui, instruções, as tabelas de revisões, lista de itens aqui. Então ele fica totalmente nesse espaço aqui e em cima você vem com o seu desenho. Ok? Bom, agora a gente vai falar alguns itens específicos aqui, tá? Mas eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês e vocês conseguem ler com calma, né? Eu coloquei várias explicações aqui que vocês podem ler com calma. Eu vou apenas falar alguns itens de cada item principal aqui, né? Então, por exemplo, se eu pegar os itens explicações e instruções, para explicações, o que seria uma explicação, né? Então, vamos supor que você tem um símbolo especial que você precisa colocar no seu desenho. Então, você tem seu desenho lá, e esse símbolo especial ele vai mostrar alguma coisa do desenho ali. Então, por exemplo, a letra A. Você pode colocar esse símbolo como um tipo de explicação aqui em cima. Então, você viria aqui na parte de explicação, colocaria, por exemplo, o seu símbolo, né? Sei lá, um símbolo qualquer, aí, X, Y, não sei. E na frente você explica ele. O X é referente a tal coisa, certo? Ou você designou aquele símbolo, tal, ou é uma abreviatura, você explica o que é essa abreviatura aqui no canto, a parte de explicações. Como eu falei, se não tiver essa parte de baixo, você vai jogar as explicações aqui logo acima da legenda, tá? Você não precisa manter ela lá em cima, no cantinho, né? Já a parte de instruções, por exemplo, você tem que fazer uma montagem de um componente. Vamos supor que você desenhou ali um mobiliário. E aquele mobiliário
tem uma sequência de montagem. Você pode colocar a parte de instruções, brevemente, como que vai ser feita essa montagem, o local, número de peça e tal, etc. Você pode colocar as instruções aqui. Referências gerais, tá? Você pode colocar uma referência em relação a outro tipo de desenho, a uma outra folha, seja lá como que você referenciou o seu desenho, né? Você pode pôr uma referência aqui no lado direito. Um desenho esquemático, por exemplo, você fez vários desenhos aqui, colocou medidas, etc. Só que você quer colocar um desenho aqui no canto que mostra uma vista, por exemplo, isométrica, que dá uma visão geral do desenho, né? Sem medidas, sem nada, só para mostrar para a pessoa como é que aquele desenho é em 3D. Você pode colocar ele aqui no canto. E por que a gente coloca a legenda aqui no canto? Você não coloca ela no lado esquerdo, né? Porque quando você dobra o papel, essa parte aqui fica em vista para quem vai ler vai pegar o papel pela primeira vez. Então todas as informações estão nesse canto. Depois vem uma tabela de revisões, né? Por exemplo, quem vai ser o responsável pela revisão, a descrição dos detalhes da revisão, tudo isso pode ser inserido aqui. Olha um exemplo aqui de tabela de revisão, né? Ele tem uma altura das linhas aqui da tabela de 5 milímetros, tá? Que é o mínimo aqui que a gente vai usar. Então você tem aqui a sua referência, a referência E8, né? A revisão, que seria o item relacionado ao item A, ele diz assim, ó, qual que é a revisão que você tem que fazer? Ó, cuidado aí com a espessura da chapa alterada, que ela foi alterada de 4 milímetros para 6, tá? Então essa é a revisão que o cara tem que fazer. Essa é a descrição. Quem fez? O João de tal, ele é o responsável. Qual a data? Está aqui. Ok? Então essa é a exemplo de tabela de revisão. Se você for colocar a tabela de revisão acima da legenda, então a largura dela, ó, você vai ver que ela vai ter o mesmo tamanho da largura da legenda, tá? Ok? E no mínimo, cada linha 5 milímetros. Falando dos espaços para informações complementares ainda, um símbolo, por exemplo, de identificador de revisão, que seria esse símbolo aqui. A gente poderia, por exemplo, se a gente for utilizar aqui uma escrivaninha, um armário como esse, né? E aí a pessoa faz o desenho, tá mostrando aqui o 3D e tal, e aí ele quer mostrar essa informação aqui. Ele diz assim, ó, nessa região aqui, tá? Ou para essa área, observa o item A. Aí ele coloca isso na tabela de revisão aqui. Então, na revisão, o item A está mostrado aqui, tá? A referência E8, ele diz, ó, a espessura daquela chapa, essa chapa aqui, ó, indicada, tá? Foi alterada de 4 para 6 milímetros. Então, ele fez a revisão e colocou isso aqui na tabela de revisão. Você vai colocar justo acima da legenda, né? Já que você fez essa alteração no desenho. Depois vem a lista de itens, tá? Então, a lista de itens, ela fica logo acima da legenda. Ela especifica todos os itens de uma montagem, através de um número de referência. Então, se você tem lá uma montagem, né? Vai ter 200 peças, então você vai ter 200 itens. Cada item vai ter um material diferente, tá? Dados técnicos diferentes. Então, tudo isso você pode colocar numa lista de itens. Como que ficaria a lista de itens? Então, aqui está a sua legenda. Ó. Aqui está o seu objeto. Ele tem 3 itens, certo? Você vai colocar a lista de itens aqui em cima, organizadinha. Mas se você não quiser, você não precisa colocar a lista de item aqui. Você faz o desenho aqui, mantém a legenda aqui, tá bonitinha, e você coloca numa folha separada a lista de itens.
Aqui ele pôs numa folha A4. Você vai ver assim que ele está indicando, ó. Nesse desenho aqui, número 1, corresponde isso apenas, só foi inserido o desenho aqui. Só que nós temos dois desenhos. No segundo desenho, ou na segunda folha, né, eu venho com a lista de itens. Então, aqui está a minha lista de itens. E uma terceira opção é você separar isso aqui, né? Se você quiser, você só tem a folha e tem a folha de lista de itens separado. Elas não estão vinculadas aqui, né? É o que eu recomendo. Como a gente não vai ter muitos itens para... Não vamos fazer montagens assim, então vocês podem utilizar uma lista de itens logo acima aqui, né, da sua legenda. Eu recomendo que você deixe um certo espaço aqui da lista de itens, pode ser 5 milímetros, e aí você comece a construir sua lista de itens, se for o caso, para deixar mais organizado e mais, vamos dizer assim, a palavra é mais bonita, né? A coisa, mais artística a coisa, né? Não que isso seja artístico, mas esteja organizado, né? Então aqui, por exemplo, a direção de leitura da lista de itens deve corresponder àquela da legenda. Se você vai ler a legenda da esquerda para a direita, a lista de itens vai ser a mesma coisa. Você vai ler da esquerda para a direita. Beleza? Aqui tem a referência do item, quantidade, número do item, dados técnicos, etc. O que contém a lista de itens? Ela contém todos esses itens aqui, ó. A referência do item, quantidade, unidade, designação, número, o nome do item, dados e observações. Aqui um exemplo dela. Todos aqueles itens estão aqui. Certo? Então, se você tem, por exemplo, um objeto como esse, tá? Você poderia fazer uma lista 1 que contém a referência de itens de 1 até 20, por exemplo. E a lista 2 tem uma referência de itens de 20 até 40. Aí você pode quebrar isso em duas partes, né? Para duas partes de referências de itens, duas listas de itens, se for o caso. Aqui um exemplo, então, que a gente está falando. Nessa aula aqui eu dividi, então, por exemplo, dentro da lista de itens, a referência do item, que ela é designada para componentes ou materiais de montagens, ela associa os itens do desenho com os itens da lista. Tá? Então, ela associa os itens do desenho, então aqui é um item do desenho, com aquela lista, beleza? Itens idênticos no desenho devem ter a mesma referência. Então, se o item 1 e 2 são idênticos, eles pertencem à lista número 1. Se o item 1 e 2, da parte em vermelho, né, são idênticos, mas são diferentes dessa aqui, eles correspondem à lista 2. E assim sucessivamente. Dentro da lista de itens, nós temos as quantidades. Quantidade seria essa parte aqui, né? Quando você for colocar a letra CR, é conforme requerido. Quando você colocar a letra EST, é estimado. Então, você vai colocar se aquela quantidade é estimada ou não, ou conforme requerida. A unidade, você vai adotar uma grandeza como padrão de medida. Tá? Por exemplo, aqui, ó, a unidade que ele anotou aqui é peça. Qual a quantidade de itens que você vai colocar, ou seja, quantas peças. Então, essa é a nossa unidade. A designação de referência vai ser um identificador constituinte único de cada ocorrência de um item, que a gente chama de part numbers, tá? É um número de identificação daquele objeto. E é isso, o que eu falei adiantado. O part number ele vai ser o número do item, ok? Só corrigindo aí. O número do item, que estaria aqui, é o part number. Então ele identifica aquele objeto. Então cada objeto tem um part number diferente. A designação de referência ele vai ser um identificador único de cada ocorrência de um item. Então, por exemplo,
Como é que eu vou explicar aqui? Você tem vários itens idênticos que foram utilizados, tá? Só que eles, de 1000 itens que são idênticos que foram utilizados, eles têm designações diferentes para que eles sejam localizados dentro da quantidade enorme de itens que tem aquele objeto, aquele equipamento. Então você tem que ter isso para identificar aquela variação entre os itens, que já que eles são iguais, né? Você precisa dessa designação de referência. E aí o part number, que é uma identificação única do item, né? Que vem aqui. Aí vem o nome do item em seguida, os dados técnicos, por exemplo, qual a dimensão do objeto, qual o material dele. E por último, alguma observação que você vai tomar nota em relação ao item. Ok? Outra coisa que você precisa adicionar na folha de desenho é a escala. Você vai sempre abreviar pela palavra ISC. Nós temos a escala de redução, a natural e a ampliação. Isso a gente vai ver em aula futura, tá? E aqui está a nossa legenda que a gente vai utilizar na aula. Então, vocês podem ver que ela tem 180 de comprimento, milímetros, e 42 de altura. E cada linha corresponde a 7 milímetros. E aqui estão os campos que a gente vai usar em cada objeto, em cada seção aqui da legenda, né? Como que a gente vai dobrar a nossa folha? Então, basicamente, você vai marcar o início aqui, ó, à esquerda, vai contar 125 milímetros e vai dobrar para a esquerda. Em seguida, a folha vai ficar com todo esse tamanho para lá, certo? Você vai marcar da dobra para cá 105 milímetros e aí vai dobrar a parte que sobrou para fora. Então você vai voltar para trás aqui. Ela vai formar tipo um Z ao contrário aqui, tá? Ok? Lembrando que a parte de 20 milímetros aqui, que é a nossa margem, vai ficar aparente, né? E 210 é o tamanho dela. Fechada, ela vai ficar com o tamanho de uma folha A4. Só que existem dobramentos de outras pranchas, né? Para A2, ela vai só complicando, tá? Para A1, por exemplo, mais dobras. A0, muito mais dobras, né? E aí, eu coloquei aqui para vocês o seguinte. Quando vocês forem trabalhar com o software, né, de desenho, seja ele AutoCAD, Revit, etc., no site das prefeituras de cada cidade, eles deixam uma indicação para você baixar o formato da folha de desenho já com a legenda, né? No caso aqui, a gente vai chamar de carimbo ou selo, que ela vem no canto inferior direito, com as indicações do profissional, do desenho. Então aqui eu peguei uma margem, baixei da prefeitura, e aí ele já veio com toda essa estrutura pronta. Agora, o que contém essa estrutura aqui? Vamos ver. Então aqui, ó, na primeira linha, ele descreve o título do objeto, o desenho, a escala, o número da prancha, quem é o proprietário, qual é a matrícula do imóvel, o endereço da obra, a zona. Depois vem a localização, né? Aqui seria a planta de localização, é um desenho que vem aqui, tá? Vocês vão aprender a fazer isso. Aqui vem algumas características das áreas, tá? Do lote, etc. Aqui vem informações do proprietário, aqui informações do responsável do projeto, tá? E aqui o responsável técnico do projeto assina. Ok? Então, isso aqui, ele vem pronto. Você vai baixar no site da prefeitura e vai adicionar o seu projeto aqui dentro. Ok? Aqui tem um espaço vazio no final do desenho, tá? Que é a aprovação da prefeitura. Essa região aqui, ó. Ok? E aqui a gente tem uma folha, um exemplo de legenda, né?
que contém o responsável técnico, por exemplo, Marcelo de Deus, por exemplo. Tá? Aqui tem o número do CAL dele, né? Aqui nós temos o tipo da indústria, né? Então, por exemplo, Beta Indústria de Alimentos, sabe? Aqui tem CNPJ, tal. Aqui o título do projeto. Foi um projeto arquitetônico de substituição. Tem até um alvará aqui, um número, né? Aí, conteúdo, né? Então, é uma planta baixa, planta de cobertura. O uso é industrial, a escala indicada e etc. Aí tem a matrícula, blá, 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 e a cidade. Então, esse é um exemplo de legenda que vocês podem usar como um exemplo, né? E aí eu vou deixar para vocês, como exemplo aqui, como tarefa, né? Que vocês busquem na internet essa norma aqui, ó. Eu vou mandar para vocês, na verdade, no e-mail, no Google Classroom, né? E aí vocês vão ler as páginas referentes à página 7, 8 e 9 da norma. Essa norma aqui, tá bom? Deixa eu ver se... Isso. Aqui eu deixo para vocês as referências bibliográficas, né? De alguns livros que eu vou passar para vocês na aula. E a gente termina por aqui, pessoal. Então, até a próxima e bons estudos.